Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de aposentadoria para deficiente. Então, como eu já disse, eu me aposentei em fevereiro por tempo de contribuição para deficiente físico. Como todo mundo sabe, eu sou advogada, porém eu também sou portadora de esclerose múltipla. Eu não sou incapaz. O que eu vim trazer para vocês é essa diferença de incapacidade para deficiência. Existem situações que a pessoa é deficiente e também é incapaz. Se ela tiver os requisitos para aposentadoria para deficiente, ela é a mais vantajosa, tá? Então, eu, por exemplo, quem me conhece sabe que eu tenho uma deficiência, uma parestesia do lado esquerdo, né? Então, eu ando com uma certa dificuldade, eu não tenho alguns movimentos do lado esquerdo. Para vocês entenderem, eu sou uma pessoa que eu não pego transporte público, eu não posso estacionar em locais de longa distância. Se eu tiver que andar por um determinado percurso na rua, eu preciso de auxílio, alguém que me dê o braço. Eu tenho dificuldade para subir escada, eu não tenho força na mão esquerda, então hoje eu nem cozinho mais. Eu sou tão boa cozinheira, gente, hoje eu nem posso mais cozinhar, porque eu não tenho força na mão esquerda, as coisas caem da minha mão. Eu não posso, por exemplo, comer no self-service, porque eu não consigo segurar com uma mão e usar a outra mão para me servir. Se tiver um self-service, eu preciso de apoio no prato ou alguém que me ajude. Dentro da minha casa, por exemplo, meu banheiro tem barra e eu tenho puffs no meu quarto, no banheiro, porque eu não consigo me trocar em pé. Hoje, para poder comprar uma roupa, eu tenho que pensar a forma que eu vou vesti-la, se eu preciso de auxílio para me vestir ou para tirar, porque se eu precisar de auxílio eu não posso adquirir aquela peça de roupa. Isso também serve para sapato. Então, quando eu vou comprar um sapato, um tênis, qualquer coisa, eu experimento e às vezes até eu tô junto com meu marido e ele fala, que ajuda? Eu falo, não precisa, porque se eu não conseguir calçar sozinha, não tem como eu ter esse sapato, porque eu vou precisar sempre de ajuda de alguém para me calçar. Então, mas mesmo assim, para me calçar, eu preciso sentar. Então, eu tenho algumas dificuldades, certo? Alguns desafios aí no dia a dia. Além de que eu tenho um déficit de equilíbrio por conta da esclerose. Então, qual era a melhor opção para mim, tá? Era aposentadoria para deficiente, uma vez que na época que eu dei entrada, eu já tinha 29 anos de contribuição, tá? E eu quis uma vez me aposentar por incapacidade, mas a incapacidade, o que ia acontecer? Eu ia ter que parar de trabalhar. E eu não queria parar de trabalhar. Hoje eu sigo trabalhando. Estou em casa, gravando esse vídeo de casa por causa do coronavírus. E como eu estou no grupo de risco, eu sou uma pessoa que eu não posso ficar circulando na rua, então eu não estou indo para o escritório, eu trabalho em casa e estou aproveitando esse período até para colocar as coisas em ordem, estudar um pouco mais, gravar uns vídeos e ir passando informação, gente. Via vídeo, via postagem, estou aqui para isso, tá? Então, aí voltando, aí a minha opção era aposentar como deficiente. E aí eu fui atrás, fui perguntar para os colegas, muita gente me informava que para eu aposentar como deficiente, eu precisava ter 15 anos de carência na deficiência. Não, para tempo de contribuição não é necessário ter os 15 anos na deficiência. Tem que ter no mínimo 2 anos após a edição da lei, que foi em 2013. Isso eu tinha, por quê? Porque o meu diagnóstico foi em 2012, em junho de 2012. Portanto, então aí eu fui atrás, eu li, eu pesquisei jurisprudência e vi como que as coisas estavam caminhando. E aí o que eu fiz? Fiz a minha contagem, quando eu dei entrada eu tinha 29 anos, e aí qual foi o entendimento? Tinha um período da deficiência, que era de 2012 para cá, e um período antes da deficiência. Como que é feito o cálculo? Eles pegam o período da deficiência e eles somam com o período em que você não está deficiente, só que esse período que você não está deficiente, ele é convertido por um tempo menor. No meu caso, por exemplo, eu peguei a minha perícia deu média. Então, o tempo que eu me aposentei foi de 24 anos.
ou seja, houve uma redução de 6 anos na minha aposentadoria. Ao invés de 30 anos, porque eu sou da regra anterior, não da regra nova, foram 24 anos. Qual foi a vantagem? A redução do tempo, que houve a conversão do período que eu não era deficiente, mas a soma da deficiência acabou somando os dois e deu os 24 anos. E o mais importante, o melhor disso tudo, além de poder continuar trabalhando, é o cálculo, né? Esse tipo de benefício, ele não sofreu nada com a reforma e ele te dá o valor 100%, não tem fator previdenciário, não tem nada, tá? Inclusive, eu até, quando saiu minha aposentadoria agora em fevereiro, eu já pedi meu processo administrativo para olhar, eu já fiz o cálculo da revisão da vida toda, porque eu tenho um período anterior a 94, e no meu caso não é favorável para mim essa revisão. Mas eu já fiz tudo isso. Então, qual é a maior dica para quem quer aposentar por tempo de contribuição e tem uma deficiência? É que você não precisa ter os 15 anos na deficiência. Se alguém te falou isso, essa informação está errada. E isso está comprovado comigo mesma, porque eu acabei de me aposentar agora em fevereiro. E eu não tenho 15 anos na deficiência, apenas agora 8 anos na deficiência, mas eu tenho tempo de contribuição. Então, se você tem tempo de contribuição, se você conhece alguém que tem tempo de contribuição, alguém que sofreu um acidente, ou alguém que está doente, tem muita gente que tem a esclerose múltipla também, e que hoje já está até na cadeira de roda, não anda, e às vezes está na cama também, e às vezes trabalhou muito tempo, e ficou um período, quando fica doente, para de trabalhar, entra no auxílio-doença. O problema do auxílio-doença e a aposentadoria por incapacidade é a questão de que você fica de tempos em tempos fazendo perícia, né? Passando nesses pente finos e tem que estar sempre provando que você tem aquele problema. Se você não está mentindo, se o que você tem é real, então não tem por que ficar brigando com o INSS, tá? Então, se você tem deficiência e não incapacidade, você pode até ter a incapacidade junto com a deficiência, e você tem tempo de contribuição por um longo período, vale a pena fazer o cálculo para ver se é possível você se aposentar como deficiente. Então, se você conhece alguém que tem uma doença que é incapacitante, que causa deficiência, e a pessoa trabalhou muito tempo, eu vou dar um exemplo, o caso da minha mãe. A minha mãe também teve esclerose múltipla, e eu lembro que quando ela ficou doente, ela já tinha trabalhado muitos anos como vendedora, só que naquela época não tinha essa lei. Então ela teve que pagar e depois ela acabou se aposentando na época por invalidez. E aí havia umas perícias, as perícias eram domiciliares, então tinha que ficar aguardando o período que chegava a qualquer hora, mas ela ficou 2 anos passando por perícia, até conseguir a aposentadoria por invalidez. Então essa é a minha dica para quem quer aposentar, e você que é advogado, tiver um cliente, quiser fazer uma aposentadoria para deficiente, essa é a dica que eu dou, que é uma dica assim, por quê? Porque todo mundo que eu perguntava para meus colegas falava, tem que ter 15 anos de deficiência. Não, não tem. Precisa só ter tempo de contribuição somado ao mínimo de 2 anos de deficiência após a edição da lei. Gente, eu sou Viviane Lima, advogada previdenciarista e portadora de esclerose múltipla e aposentada hoje por tempo de contribuição como deficiente físico. Tchau, tchau, e na próxima eu trago mais uma diquinha com relação à aposentadoria para deficiente por idade, tá ok? Até mais!